160 anos do magnetismo com Kardec. O que é 160 anos? 160 anos da Revista Espírita. E por que a Revista Espírita não está sendo tão lembrada nos seus 160 anos? Então vamos nos perguntar. E tem mais outros 160 anos aí, eu não sei se vocês estão lembrados também. 160 anos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, é um ano muito importante e 150 anos da Gênese, né? Aqui está a capa da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Revista Espírita, 1º de janeiro de 1858 a abril de 1869. São 12 volumes, um volume por ano, e ela era mensal. Então todos os meses, de janeiro até abril de 69, foram editados Revista Espírita. 136 fascículos. A Revista Espírita é o maior depositário de Kardec. Cada Revista Espírita tem, por ali, cada ano tem mais de 300 e poucas páginas. Então vocês imaginem o material e a riqueza que tem dentro da Revista Espírita. Na Revista Espírita a gente vai encontrar o caráter de Kardec, o bom senso encarnado, como foi colocado por Camille Flammarion, o equilíbrio, a ligação que ele fazia com as sociedades espíritas da época, e a Revista Espírita servia dessa integração e dessas notícias que eram passadas, inclusive notícias do dia a dia e muitos artigos, né? Os meios de elaboração, muitos fenômenos espíritas, seus fundamentos, a doutrina espírita, sua evolução, seu crescimento, as explicações doutrinárias. Todas as obras de Kardec, elas estão conectadas entre si. Todas. São 23 obras de Kardec. Vocês tiveram aqui a semana passada o Cosme Massi, que é um grande estudioso, e que eu trouxe até ali uma propaganda do Kardecpedia, que é o site que ele criou, e você coloca o tema, e aquele tema é pesquisado dentro das obras de Kardec. Então eu sou fã do Kardecpedia e faço essa divulgação. Nem conheço o Cosme Massi pessoalmente, não tive esse prazer ainda, mas pretendo conhecê-lo e entrevistá-lo para o nosso canal lá no YouTube, Luciano Fábio, que é muito interessante. A conexão da Revista Espírita é muito interessante. Muitas coisas que a gente vê, vamos supor, na Gênesis, antes de chegar na Gênesis, o último capítulo da Gênesis todinho, Os Tempos São Chegados, ele foi publicado antes, aonde? Na Revista Espírita. Então era muito comum os artigos, antes de chegar à obra, ser publicado na Revista Espírita. O marco inicial da doutrina espírita e sua principal obra é o Livro dos Espíritos. Ali está o resumo de todo o Espiritismo e suas relações e consequências morais para a nossa vida. Então, a filosofia que nos traz consequências morais. E às vezes a gente esquece um pouco o Livro dos Espíritos. E dali do Livro dos Espíritos saiu os livros que chamam-se Livro da Codificação, né? Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Cada livro daquele, livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto. O Livro dos Espíritos saiu. E quando veio para o Brasil, criou-se, acho que por conta de quem montou isso ser advogado, então criou-se código, criou-se o nome Codificação. E terminou se esquecendo um pouco das outras obras de Kardec. Mas a gente vai falar mais um pouco disso adiante. Estava estudando outro dia desse... A casa que eu faço parte, o Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, ela tem uma coisa que se mantém desde 89, quando eu cheguei já estava, e os mais antigos que eu conheço dizem que já estava, que é um dia do Livro dos Espíritos, outro dia do Livro dos Médios e outro dia do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu estava lá no Sono e Sonhos do Livro dos Espíritos, questão, a partir da 400 ali, são fenômenos de emancipação da alma, no capítulo 8, muito interessante. E eu estava estudando e de repente, quando eu fui na pesquisa lá, no Kardecpedia, me veio na Revista Espírita a mesma resposta da questão 402. E eu fiquei curioso, quem veio primeiro?
A Revista Espírita que me dava aquele texto era de 58. A gente sabe que a primeira edição do Livro dos Espíritos foi de 57. A primeira edição tinha quantas questões? Não respondam todos ao mesmo tempo para não bagunçar. 500 questões. Alguém aqui nessa sala teve contato com o Livro dos Espíritos em francês mesmo, no original de 500 questões? Teve contato? Alguns. Com o original ou com... Não, com uma das fontes. Pela internet? Ah, sim, na internet eu também tive, né? Mas eu nunca tive esse contato de pegar o papel, porque na internet você baixa ele vem em francês e vem em português. Mas você pegar o papel como história, como dado histórico ali, eu não tive. Eu vim até agora há pouco, depois de internet, desse tempo, né? Mas eu sempre me perguntava, por que a gente não tem? Até o tamanho dele era um tamanho diferente, era uma brochura um pouco maior, né? Por que a gente não tem acesso? Porque a gente não tem essa história. Então a gente perde um pouquinho da história não tendo isso, né? E quando eu fui lá no Livro dos Espíritos de 500 questões, na primeira edição, não tinha a questão 402 que tinha aquela resposta. E ela tinha saído primeiro na Revista Espírita. E a Revista Espírita fala também do Livro dos Espíritos, inclusive de como ele foi montado e criado. Então a gente não está falando de uma simples obra. A Revista Espírita é de fundamental importância. Quando a gente está lendo o Livro dos Médiuns, vocês observam que tem as notas de rodapé, o Evangelho, a Gênesis, e na nota de rodapé está mandando ir para onde muitas vezes? Para a Revista Espírita. A pergunta é, a gente vai? Deveríamos ir. Então está lá, por quê? Porque o Livro dos Médiuns, ele é compacto na condição dos fenômenos. Se a gente dividir os 4 livros do Livro dos Espíritos, o segundo seria o Livro dos Médiuns, Mundo dos Espíritos, ele corresponde a 48% do Livro dos Espíritos, mais ou menos. Eu já fiz a conta em termos de página, né? Então, os fenômenos, a fenomenologia espírita é muito importante. Infelizmente, o movimento espírita às vezes esquece um pouquinho desses fenômenos que tomaram conta na época de Kardec, não só da França, mas de todo o globo terrestre. E se a gente lembrar, o fenômeno das mesas girantes vieram pelos navios dos Estados Unidos para a França, né? Então, a gente não tem o que dizer. Eu vou ler o texto na íntegra para não dizer que eu estou colocando alguma coisa aqui. A Revista Espírita foi, até agora, e não podia deixar de ser uma obra pessoal, visto que fazia parte das nossas obras doutrinárias, constituindo os anais do Espiritismo. Por seu intermédio é que todos os princípios foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois, necessário que conservasse seu caráter individual para que se estabelecesse a unidade. Obras póstumas, nova Constituição. Revista Espírita é e não podia deixar de ser uma obra pessoal das nossas obras doutrinárias. Palavras do Senhor Allan Kardec. O Espiritismo foi construído e elaborado junto com a Revista Espírita e com as sociedades parisienses de estudos espíritas. Com as sociedades espíritas, aliás, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é que aqui Kardec era presidente. Os textos foram escritos por Kardec ou tiveram seu aval, visto que fazia parte da sua obra doutrinária. Então, se vocês escutarem em algum canto alguém colocando que a Revista Espírita era uma tribuna aberta, não é verdade. Isso ele diz também, não só em obras póstumas, ele diz na própria Revista Espírita. Então, não era uma tribuna aberta que eu disse, vou mandar um artigo. Não, Kardec selecionava de cunho próprio o que ele ia ou não colocar na Revista Espírita. Então tinha que passar pelo crivo de Kardec, que não é qualquer crivo. Senhor Allan Kardec. Vocês lembram como o Livro dos Espíritos foi construído, como a doutrina espírita foi construída, a autoridade da doutrina espírita. Uma pergunta
era feita a diferentes médios em diferentes partes do globo. Então a resposta vinha para Kardec. Então Kardec tinha médium no Peru, tinha vários médios na Europa, em diferentes países ali da Europa, tinha médios em várias partes do globo, de sua confiança, mandava a pergunta, ele mandava a resposta dentro do seu idioma, era traduzido e o significado era o mesmo. Está aí a autoridade da doutrina espírita. Quando a gente fala em Kardec, a gente tem que lembrar de Emmanuel dizendo que se eu disser alguma coisa que seja contra Kardec, me abandone e fique com Kardec. Então a orientação todinha e essa autoridade que Kardec tinha das respostas virem, sem falar em prolegômeno, né, que está lá na introdução dos Espíritos, quem eram os Espíritos que acompanhavam o senhor Allan Kardec, né? Então por aí a gente vai tirando grandes nomes que está lá em prolegômenos, vocês vão dar uma olhada. Kardec desenvolveu uma inteligência uma autoridade tão grande, que o Espírito chegava para se comunicar com ele, e quando o Espírito passava uma informação, como ele tinha já grande conhecimento, ele dizia: não é correto isso que você está dizendo. Ele corrigia o Espírito. Vê mesmo que coisa interessante, né? Um Espírito encarnado corrigindo o desencarnado. E ele começava a debater com o Espírito, porque se conversava, se podia falar com o Espírito, não tinha esse problema, né, de ferir o médium, e terminava convencendo o Espírito que o Espírito estava equivocado naquele ponto. Mas a grande... A gente entende o crescimento moral de Kardec, entende que ele era um espírito diferenciado, quando você fala que Kardec marcava hora com o espírito de verdade. Gente, vocês imaginem, espírito de verdade, que todos nós aqui sabemos quem é. Como é que se marca a hora com o espírito de verdade? Ele marcava. E tinha ali 10, 15, 20 minutos para tirar as dúvidas. Então ele já ia todo preparado, com as dúvidas toda pronta, e tinha 10, 15, 20 minutos para tirar as dúvidas com o nosso mestre. Não era qualquer espírito o senhor Allan Kardec. Apesar de sua humildade não transparecer isso, mas era um espírito de grande evolução moral, muito acima do que podemos imaginar. Então o senhor Kardec, coloquei ali com o fenômeno das mesas, né, a foto, era um espírito de alta envergadura, sem sombra de dúvida um dos maiores que já passaram por esse planeta. E às vezes a gente esquece um pouco isso quando a gente nota que quando Kardec faz seus comentários é de uma autoridade ímpar. Mas vamos adiante. Ainda na Revista Espírita, variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam e que se encontram nas duas obras precedentes. Como ela é de 58, tinha o que é Espiritismo e o Livro dos Espíritos, formando de certo modo a aplicação. Sua leitura pode-se fazer-se simultaneamente com a daquelas obras, porém mais proveitosa será e sobretudo mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Onde é que tem isso? Livro dos Médiuns, capítulo 3 do Método. Qual é o primeiro livro que Kardec manda a gente ler? Que é Espiritismo. Está lá no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no terceiro capítulo. Depois, o Livro dos Espíritos. Depois, o Livro dos Médiuns, Revista Espírita, e por aí vai as outras obras. Com uma observação: o Livro dos Espíritos deve ser lido individualmente, depois simultaneamente, mas logo individualmente. Mas se a gente for ler o Livro dos Espíritos individualmente, ele vai aumentar ali o número de questões, que são 1018 questões, porque a questão 1011 não está lá, então são 1018, a gente vê lá no final 1019, e a gente vai observar que dentro
daquelas questões tem os itens. Então Kardec pergunta, os espíritos respondem, ele pergunta de novo e chega até a letra E, ou seja, A, B, C, D e E. E eu fiz as contas outro dia desse, passa das 200 questões. Então a gente começa o estudo, daquela pergunta ele manda para outra pergunta, às vezes da outra pergunta ele manda para outra pergunta, e às vezes a mesma pergunta ele vai destrinchando em algumas fases. Então passa ali das 1.200 questões se a gente for fazer esse joguinho que eu estou dizendo.